aí começou a ter outro problema, que aí o fiscal tinha que vir tirar o pessoal do meu ônibus para distribuir nos outros. Ah, porque todo mundo queria ir no ônibus da Débora Rodrigues. Olá você, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no Na Pista. Como você já sabe, é uma série de entrevistas com pessoas importantes do esporte a motor. E hoje, essa entrevista fecha a primeira temporada. Nós entrevistamos aqui Ingo Hoffmann, entrevistamos a Taline Schikoski, né? Um talento promissor aí, que está começando no automobilismo, na Copa HB20. Falamos com Felipe Drugovich, tende a ser aí o nosso próximo brasileiro na Fórmula 1. Tivemos um papo incrível com Max Wilson. E o que foi a conversa que nós tivemos com a Bia Figueiredo? Acabou de ser mamãe e já está aí voltando para as pistas. E a gente resolveu aí, né, escolher com muito cuidado quem seria a pessoa que iríamos entrevistar para fechar nessa nossa primeira temporada. E não podia ser diferente. Alguém que tem muita história, porque quem acompanhou aqui a nossa série de entrevistas observou de que, mais do que falar de corrida, carro, o que nos motivou foi a história destas pessoas. E se tem alguém que tem história, é esta pilota que nós vamos entrevistar aqui. Para começar, é uma das embaixadoras da YPF, né? E a YPF tem um slogan que eu gosto muito, né? A energia que nos une. E essa pessoa tem muita energia. Com 12 anos de idade, já estava sentada num caminhão da Copa Truck, né? Que é onde ela está aí já há algum tempo, faz um sucesso incrível. Mas se você conhecer a trajetória, a história dessa mulher, dessa piloto, dessa mãe, né? Dessa protagonista dentro do setor automotivo aqui, desportivo, você fica apaixonado e fica encantado por ela. Só com essas dicas já deu para saber com quem a gente vai conversar, né? Querida Débora Rodrigues, seja super bem-vinda aqui no Na Pista, querida. Obrigada, César, obrigada pelo carinho, né, que você sempre tem aí comigo. Então, super beijo aí para todo mundo, a galera que está aí por trás aí da câmera com você. Obrigada pela oportunidade. Você sabe que eu olho para a Débora assim, eu sempre noto em nós, Débora, muita coisa em comum, né? Você gosta de caminhão, eu gosto de caminhão. Meu avô era caminhoneiro, eu tinha certeza que eu ia ser caminhoneiro. Eu tenho carteira E, testo caminhão. Já trabalhei um pouco no setor de transporte, tendo caminhões que faziam transporte, isso e aquilo, e como essa vida é sofrida, como ela é difícil. Temos o esporte a motor, né, como profissão também. E ainda ela foi repórter, apresentadora, né, que é um universo que eu já venho experimentando há algum tempo aí, que é o da comunicação. Eu fico notando quantas coisas a gente tem em comum, querida. É verdade, é verdade. Eu comecei, né, assim, a minha paixão, o caminhão sempre foi uma paixão, sempre esteve na minha vida, né, eu quase nasci num caminhão. Meu pai é caminhoneiro, meus tios e meu irmão são caminhoneiros até hoje. Então, quer dizer, é o meu mundo, né? Eu já vim com diesel na veia, então não tem jeito. Mas, para falar a verdade, nunca me imaginei piloto de nada, principalmente de caminhão. Sempre dirigi, brincava de motocross, né? Fazia umas graças com caminhonete, com carro na areia, porque no interior, né, a gente tem muita fazenda e era onde a gente podia dirigir. Mas nunca me imaginei piloto, né? Porque, afinal de contas, eu venho de uma situação muito, muito humilde e a gente sabe que, infelizmente, o esporte a motor é um esporte caro, né? Você tem que ter patrocínio, você tem que ter condições, ninguém faz nada no automobilismo sem dinheiro. Então, nunca me imaginei piloto. Na verdade, né? As coisas foram acontecendo, né? Me tornei conhecida e aí fui pra TV e tal, e numa gravação pro Gugu, eu e o Otávio Mesquita conheci a Copa Truck pessoalmente, que eu já conhecia pela revista, né, pela TV. E aí, claro, né, foi paixão à primeira vista. Pois é, porque eu ia te fazer exatamente essa pergunta, né? DNA caminhoneira, né?
você ainda tem, né, várias pessoas da sua família, parece que tem mais mulheres aí na sua família que tem o caminhão no DNA. Infelizmente não, só eu mesmo. Só eu. Da família, só eu que sempre fui apaixonada e me aventurei nesse mundo. Eu comecei profissionalmente como motorista de ônibus. Verdade? É verdade. Eu queria trabalhar com caminhão. Só que, infelizmente, eu não tinha apoio dentro de casa, né? Porque o machismo imperava. Então, eu não tinha apoio. Então, eu falei, então tá bom. Então, se eu não tenho apoio em casa, eu vou procurar apoio fora. E eu consegui de um teste para motoristas de ônibus na minha cidade, lá em Teodoro Sampaio. E eu me inscrevi pro teste e fui aprovada, porque era a maneira de ir para o caminhão, para a carreta. Eu queria trabalhar com combustível, porque era uma maneira também de estar sempre em casa. Lá perto de Teodoro Sampaio, nós tínhamos uma destilaria de álcool, então seria a maneira de eu trabalhar no que eu queria e estar sempre em casa com os meus filhos, porque eu já tinha a Jaqueline e o João Paulo. Então, uniria o útil ao agradável, mas tinha que ter experiência. Então, como eu não tinha experiência comprovada, eu tinha que entrar por algum canto. Eu falei, eu tenho que entrar nesse troço de alguma maneira. Então, eu me candidatei ao cargo de motorista de ônibus. Foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com transporte. Sabe que o meu avô, né, que eu disse para você, ele era caminhoneiro, ele puxava, na verdade, cana-de-açúcar da usina da Barra, e depois, quando ele veio para São Paulo, ele veio para dirigir ônibus, né? Por isso que eu falo que todas as vezes que eu converso com você, você me conta um pedacinho da sua história e eu me vejo, né? Trabalhando na destilaria, quando eu comecei a trabalhar com ônibus, o mais complicado foi porque eu comecei transportando motoristas. Então, eu saía da minha casa 15 para as 5 da manhã, descia a pé para a garagem, pegava o ônibus, saía, ia pegando as pessoas nos pontos para levar para a destilaria. Eu deixava as pessoas lá, os passageiros, enquanto eles batiam ponto, eu descia desse ônibus, que era um ônibus rodoviário, e ia buscar o ônibus urbano, né? Então, o rodoviário, o motor traseiro, e o urbano, aquele motor na frente, como esses circulares que nós temos em São Paulo. E eu pegava esse para depois levá-los para a roça. E quando eu comecei, eu vou te falar, era uma gozação, né? Porque, assim, eu abria aquela porta do ônibus, né? Que tem aquela cortininha. Então, as pessoas entravam de madrugada, às 5 horas da manhã, tá todo mundo dormindo ainda. Entravam já dormindo no ônibus. Quando chegava a destilaria, já estava clareando. Quando eles desceram do ônibus, que eles passavam na frente do para-brisa para entrar, para bater o cartão, que eles olharam, eles falaram, caramba, a empresa chamava-se Oliveira. A Oliveira quebrou mesmo, agora está contratando mulher para motorista de ônibus. Então, era o que eu ouvia, isso era o mínimo que eu ouvia. Depois, com o tempo, com o meu trabalho, eu fui conquistando pouco a pouco, aí começou a ter outro problema, que aí o fiscal tinha que vir tirar o pessoal do meu ônibus para distribuir nos outros. Ah, porque todo mundo queria ir no ônibus da Débora Rodrigues. Era cheirosinho, eu dirigia sem dar tranco, deixava os caras descansar, tranquilo, né? Então... Dentro desse universo, né, que a gente sabe a dificuldade que as mulheres têm quando começam a acessar algumas profissões que eram supremacia masculina, né? Vocês têm que romper aí, né, uma barreira incrível. E aí você falando, me veio uma pergunta. Foi mais difícil romper essa barreira lá no ônibus, levando motoristas, ou foi mais difícil romper a barreira ali na Fórmula Truck com os pilotos da Fórmula Truck? Olha, eu acho que com os pilotos. Com os pilotos, com o patrocínio, porque, infelizmente, a gente precisa, você sabe disso, a gente precisa ter um retorno para automaticamente você conseguir patrocínio, né? E às vezes, eu esbarrava em patrocinadores, no marketing, com pessoas que tinham preconceito, por eu ser mulher e por ser caminhão. A Truque, ela sofreu muito, hoje é mais fácil, mas ela sofreu muito
até com preconceito na própria categoria, por ser caminhão. Ah, caminhão não é coisa para corrida, não sei o quê, papapá. O que não tem nada a ver, porque ninguém corre com carreta, ninguém corre no meio da rua, a gente tá todo, um caminhão preparado, com toda a segurança. Né? Então, eu sofri com essas coisas e depois, quando consegui quebrar essa barreira, vamos dizer, em termos, eu tive que quebrar outra que foi dentro da pista, porque isso até hoje, tá? Não mudou, mas não mudou muito. Porque, infelizmente, quando você faz um classificatório, que eu fico na frente ali de um monte, que isso acontece quase sempre, os caras que estão atrás, eles ficam a noite inteira imaginando como que eles vão fazer para me arrancar da pista. Entendeu? Então, e eu sei disso, porque muitos já me falaram isso. E quando eu vou ultrapassá-los também, a dificuldade é muito maior se fosse outro piloto, se fosse um piloto homem. Então, normalmente eu só passo trocando tinta, mesmo com caminhão superior. Olha só, a gente vai aqui para um quadro, né, do Na Pista, que é o seguinte: lugar de mulher é na pista. Esse é o nome do quadro que eu vou fazer com você aqui agora, tá bom? E, na verdade, eu vou te fazer aqui algumas perguntas, tudo tal, né? E aí você vai tentando responder para mim aqui meio que num bate-bola, pode ser? Imagina, com ela nasceu pronta, né? Qual foi o ano que você fez mais pontos, né, na temporada? E você lembra quanto foi essa pontuação? Caramba, César, olha, eu não me apego muito nisso não, tá? Vou ser muito sincera, porque com tantos anos que eu tô lá dentro, é óbvio que o meu desejo, o meu sonho é vencer uma corrida que infelizmente eu não consegui ainda. Já bati na porta já algumas vezes. E a minha melhor colocação no pódio foi terceiro lugar, o segundo ou terceiro lugar. Eu posso dizer o seguinte, se eu pontuei abaixo de 10º lugar, foram poucas vezes. Estou sempre ali entre os 8 melhores. Então, esses 8, diga-se, Felipe Giafone, Beto Monteiro, Paulo Salustiano, Roberval Andrade, Cirino, né? São só feras. Então, para mim, isso é muito bom, mas ainda não é o suficiente. Espero, antes de aposentar, que eu não quero demorar para aposentar também, espero conseguir vencer uma corrida. Ou seja, pontuando ali em 8º, também com um grid só de feras, como você colocou, e num grid que geralmente tem quantos trucks? 20, nós tivemos agora na primeira etapa 26. 26, olha só, de 26 está ali sempre entre os abaixo dos 10, né? Quer dizer, realmente não é fácil. Agora, você falou dos seus pódios, né? E aí tem aqui a outra pergunta. Qual corrida ou pódio para você que você se lembra que você fala, cara, esse é inesquecível porque foi suado, o momento que você extravasou. Você lembra de um momento de pódio que para você falou, cara, esse eu nunca vou me esquecer? Foi em 2008. Primeira corrida, que foi em Guaporé, foi quando, infelizmente, o Aurélio faleceu, mas foi o meu retorno à truck depois de ter ganhado o neném. Eu ganhei o Renatinho dia 12 de janeiro e na primeira semana de março eu estava competindo. Entre um treino e outro eu amamentava. Então, esse foi o melhor, porque eu fiquei 9 meses fora, né? Vamos dizer, 7, porque eu corri um tempo sem saber que estava grávida. E aí eu fiquei uns meses fora, então foi o meu retorno. Correu com um pequeno lastro ali, que era o bebê. Né? A gente fala que quando a gente carrega peso no carro de corrida, é o prêmio bigorna, né? Estamos carregando... E você já tinha ali um lastrozinho e nem sabia. Qual o top 3, né, de corridas? Você destacou uma, mas eu queria que você, além dessa, destacasse mais duas para a gente ter assim os top 3 momentos, né, na pista mais importantes na visão de Débora Rodrigues. Nossa, caramba, em 22 anos agora você me matou, hein? Não, a ideia era machucar mesmo. Tem tanta coisa, mas eu acho que além das boas coisas, eu acho que também tem assim, os acidentes. Eu tive um acidente também, em Guaporé, inclusive, que eu saí da pista. Fui parar no estacionamento, me estourou o pneu do meu lado e eu fiquei
né? Virei passageira e foi um acidente. Eu brinco que assim, eu nunca... a maioria dos acidentes que eu tive não foram acidentes espetaculares. Então eu falei, já que não é para correr naquela corrida, que pelo menos o acidente saia na foto. Eu acho que o pódio, esse foi em Guaporé, eu acho que esse pódio com o Renatinho e o meu primeiro pódio, que foi assim maravilhoso, eu quase apanhei do Renato, porque eu subi no teto do caminhão e era só para subir para fazer a foto. Eu comecei a pular, ele vai afundar o teto do caminhão. Agora, esses 3 eu acho que foram os melhores. Legal, e a isso, né, esse top 3 é o que dá gancho pra gente aqui, né, no Na Pista, e aí pro nosso próximo quadro, que é Regra de 3. A gente vai fazer aqui a brincadeira com a Débora Rodrigues, que, mais uma vez, Débora, eu vou te fazer uma série de perguntas, só que agora você tem que responder 3 itens para cada pergunta que eu vou fazer para você agora. Fica tranquila que é só sobre a sua carreira, tá legal? Vamos lá. Quais foram seus 3 momentos mais emocionantes na pista? Você acabou de falar. Quais as 3 mantras que você repete antes de entrar na pista? Antes de entrar na pista, eu sempre rezo, né? Então, rezar e olhar para frente. Não tenho nem 3, viu? É rezar e olhar para frente. Então me diz o seguinte, quais as 3 vezes que alguma coisa saiu do seu controle em uma competição? Seja emocional, seja na pista. Bom, essa vez que eu saí em Curitiba, porque estourou um pneu, se vira passageiro, não tem o que fazer. Sai do meu controle brief, que eu adoro bater boca com alguém. Não levo desaforo para casa. E mais um que saiu do controle? Nossa, gente. 2 eu sei que é isso aí, mas eu acho que são esses acidentes, né? Eu acho que... Putz, você me pegou. Eu sou meio ruim nessas coisas, viu? Acidente de Guaporé, sai do controle as discussões no briefing. E teve outro acidente em Tarumã, que eu bati, né, de frente, que eu saí escorregando no óleo de câmbio do caminhão do Fogaça. Eita, não é o Fogaça jogando óleo na pista, cara. Tá parecendo um Dick Vigarista, rapaz. Faz isso não, jogando óleo na pista pra Débora escorregar, rapaz. Agora vem cá, quais são os 3 maiores desafios de pilotar o truck, né? Falando daquela máquina pesada, enfim, a altura do caminhão, a aderência na pista, enfim. Quais são aí os 3 maiores desafios de pilotar um truck? Bom, primeira coisa, as pessoas perguntam, é difícil pilotar um truck? Não. É difícil acelerar um truck? Não. O difícil é parar o truck. Então você tem que ter a manha, até porque ele tem aquela tração traseira, ali são 4 pneus bloqueados, então é complicado frear. Então, frear o truck é uma dificuldade. A ultrapassagem do truck, dependendo da pista, né, você tem que escolher o melhor momento. E o truck, ele, embora seja grande, ele é bem parecido com a Débora, entendeu? É tão bonita, grandinho e tal, mas tem cara de bruta, mas é delicada. E o truque também é delicado, tá? Então você tem que tratar com carinho, porque a resistência é uma das dificuldades que nós temos. Você sabe uma coisa que eu não comentei, que é a maior dificuldade? Eu esqueci, chuva. Truck na chuva, gente, é assim, você joga detergente e água na sua cozinha, no seu porcelanato e vai descalço. É isso aí. Muito difícil guiar um truck na chuva. Muito, porque ele tem muita tração, tem muito torque, então a traseira leva à frente. Você pode pegar um dia, se a gente tiver a oportunidade, eu vou te levar. Você vai pôr o volante reto e vai acelerar, ele sai assim, ó, de frente, na reta. Então aquilo ali você fica assim, ai, ui, ai.
entendeu? Toda hora, na hora de frear, no final da reta, você fala, ai meu Deus, vou frear, tal. Então é bem por aí. Bom, num dia de Fórmula Truck que chove, quer dizer, o anjo da guarda dos pilotos tá tudo ali de plantão, né? De tanto susto que eles tomam, né? Vou te falar, se for gato, uma meia dúzia de vida vai embora. Meia dúzia de vida vai embora. E para finalizar, o seguinte, quais os 3 maiores legados que você deixa para as próximas gerações de pilotos mulheres? Eu acho que o principal é a persistência, tá? É não desistir. Outra, que eu digo sempre, não adianta, eu não estou há 22 anos ali porque eu sou mulher, ou porque eu sou bonita, ou porque eu sou feia. Eu estou ali há vou fazer 23 anos, porque eu dou resultado, eu dou retorno. Isso é o mais importante para qualquer piloto, mas principalmente para as mulheres, porque nós temos que provar mais ainda, tá? Então, persistência, fé e foco. A gente vai ter aqui um quadro, Monte Sua Equipe. Nós vamos montar aqui agora, né, Na Pista, né, essa série de entrevistas da YPF, a equipe da Débora Rodrigues. Então, eu vou falar aqui algumas posições, né, para que se tenha uma boa equipe. E aí você vai lembrar de nomes que você já trabalhou, nomes de pessoas que talvez você não tenha trabalhado ainda e daí por diante, para a gente montar aqui a equipe, né, uma super equipe da Débora Rodrigues. Então vamos lá para o nosso quadro número 4, Monte Sua Equipe com Débora Rodrigues. Com que mecânico ou mecânicas você gostaria de trabalhar? Alguém que você já trabalhou ou com alguém que você ainda não tenha trabalhado? Olha, você diz da truck, né? Isso. Se quiser pegar alguém de uma outra categoria também, fica à vontade. Não. Eu diria que assim, na categoria de caminhão, eu não trocaria nenhum da minha equipe. São super competentes, conheço, a maioria está ali. Eu tenho um mecânico que entrou na mesma época que eu, está quase 23 anos comigo. Como é que ele chama? Nós temos o Periquito, nós temos o Xuxa, e é uma turma ali, tá? Mas 2 especialmente entraram para trabalhar comigo e estão lá até hoje. Hoje na sua equipe, que você está montando aí virtualmente, quem seria o seu chefe ou a sua chefe de equipe? Você vai me pôr na saia justa? Não, porque não, sabe por quê, meu amor? Olha só, você pode pensar, olha, não sei, eu queria que fosse Bernie Ecclestone, eu queria que fosse o Meinha da Stock Car, alguém que você tem como, de repente você tem uma afinidade, ou pelo menos é fã, não sei. Então, vamos lá, vamos fazer esse jogo aí, porque assim, pelo menos eu saio da truque e não me comprometo tanto. Isso. Olha, se eu tivesse que ter um chefe de equipe, então, vamos dizer, dos profissionais que eu conheço, o Maurício, da Full Time. Ah, o Maurício, da 111, da Full Time, né? Um cara assim que era um rato de pista e que hoje tem uma das equipes mais competentes, né, da Stock Car, enfim, faz parte, não dá nem para dizer que ele faz parte da nova geração, ele é da nova geração quando você compara ele com o Meinha, né, quando você compara ele com o Matheus, aí ele faz parte da nova equipe. Conheço a família porque o pai dele, o seu Miguel, trabalha comigo, o Marcelo, o irmão, trabalhou muito, até o ano retrasado trabalhou comigo, então já conheço a família e conheço também a competência do Mau. Olha só, quem que você gostaria que não narrou ou que já narrou, que fosse o narrador da sua corrida? Imagina você ganhando uma corrida, né, que é o que você tanto deseja. Quem que você gostaria que fosse o narrador dessa corrida? Olha, eu fico até emocionada em dizer. Eu gostaria, mas não é mais possível. Seria o Luciano do Vale. Um cara que eu conheci pessoalmente, tive a oportunidade de ir na casa dele, lá em Porto de Galinhas, conviver com ele. Então, se fosse possível, seria Luciano do Vale. Agora vem uma pergunta bônus aqui, tá? Quem são os adversários, ou talvez adversárias, enfim, que você quer ver nas pistas? Que você fala assim, não, essa pessoa eu
tenho que continuar tendo ela na pista, ou foi alguém do teu passado que você quer ela de volta, ou alguém que você ainda não teve e você fala, não, eu quero essa pessoa como minha adversária ou meu adversário? Olha, eu gostaria de ter na pista mais mulheres, tá? E vou te dizer assim, óbvio que seriam minhas adversárias, mas eu gostaria que elas estivessem na pista. Então eu gostaria de ver já essa nova geração aí começar a vir. Gostaria de ter, por exemplo, poxa, eu acho que seria demais ter a Bia Figueiredo comigo. Ter a Bia, acho que seria tudo de bom. Que legal, que bacana. Eu acho que seria até legal, né? Porque aí um aí no carro, outro vinha no caminhão. Verdade, vocês fariam uma troca ali, né? Agora é o seguinte, a gente tá indo pro último quadro, tá? Que é o Passando a Direção. E aí, no Passando a Direção aqui, a gente tem os pilotos. Fazem perguntas para os outros. E quem quis fazer a pergunta para Débora Rodrigues, aliás, ele não quis fazer uma, ele quis fazer duas. Sabe quem foi, Débora? Max Wilson. Max Wilson, um querido, a entrevista dele foi sensacional aqui no Na Pista. Então, Max, faz a pergunta aí para Débora Rodrigues. Oi, Débora. Bom, primeiro, parabéns aí pelo que você vem fazendo nas pistas. Débora, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é que fase da sua vida você começou a ter interesse pelo automobilismo? Isso é uma curiosidade que eu sempre tive e estou tendo essa oportunidade para te perguntar para você. E a outra pergunta é o seguinte, você tem uma situação que você compete contra seu marido. Você já tiveram algum entreveiro na pista em algum momento nesses últimos tantos anos que vocês competem? E se sim, qual que foi o entreveiro e quem que ficou sem jantar naquela noite? Então, Max, você tá querendo me colocar numa saia justa, né? Comecei em 98, agora falar quem vai dormir no sofá fica mais complicado. Então, bom, o interesse pelo automobilismo começou quando eu conheci pessoalmente a Truck na gravação pro Gugu. Esse começou o interesse, porque eu tive a oportunidade de dirigir um truck e aí eu conheci pessoalmente, eu peguei no volante, eu acelerei, aí fui picada pelo bichinho da velocidade. Então isso foi lá em 1998 em Interlagos. Quando acontece essa disputa entre eu e o Renato, para falar a verdade, a gente teve uma que foi muito engraçada em Curitiba, na reta, eu passei ele na reta. Eu estava com um motor melhor que o dele e consegui passar ele na reta. De dentro do caminhão, nós ouvimos a galera, eu e ele. E ele, quando acabou a corrida, tal, não sei o quê, à noite, né, no nosso motorhome, no autódromo, ele falou, olha, Dé, eu vou te falar uma coisa. É lógico que eu não quero que o pessoal trate, faça o que faz, bate com você, mas é difícil aguentar. Não tem um que passe por mim e não tire uma casquinha, tire um baratinho. Ih, vai dormir no sofá hoje. Ih, tomou pau da mulher. Ih, não sei o quê. Ele falou, dá raiva. Ele falou, dá muita raiva. Ele falou, então eu imagino, os caras não querem deixar você passar porque não querem ouvir essas gracinhas. Então, eu acabo ficando com dozinha dele e deixo ele dormir na cama. Mas olha só, Débora, eu não tenho como agradecer, né? Você, como eu disse, está fechando aqui, na verdade, essa temporada, né? Foram 6 entrevistas com 6 protagonistas aí do setor automotivo, né? Do esporte a motor. Como eu sempre digo aqui nas nossas entrevistas, o mais importante para a gente não é só a gasolina, não é só a velocidade, não é só a adrenalina. A gente quer saber a história por trás da velocidade, a história das pessoas por trás do esporte a motor. E 6 histórias foram contadas aqui nessa série de entrevistas, né, do Na Pista, que você sabe, está no canal da YPF. E para a gente terminar, Débora, se você tivesse que dar um conselho para as meninas que estão chegando aí que querem ser pilotas, qual seria a sua dica? Minha dica é persistir, meninas. Não dá moleza, não. Segue em frente. Olha para frente, veja seu objetivo e acelera. Passa por cima do que tiver que passar por cima.
E é olhando para frente, passando por cima do que tiver que passar por cima, que eu me despeço de vocês aqui dessa primeira temporada do Na Pista, né? Essa série de entrevistas com pessoas super importantes do automobilismo brasileiro. Até a próxima. Fui! Valeu, Débora! Tchau, tchau! Você sempre mandando bem, né, mulher?